Esse é o nosso momento de ouvirmos a palavra do Senhor através da exposição da mesma. Eu queria convidá-los, então, nesse momento, a atentamente abrirem as suas Bíblias comigo na primeira epístola ou na primeira carta de João, do apóstolo João, no seu capítulo 3, onde nós vamos ler, então, do verso 19 até o verso de número 24. Eu sei que você já tem nos acompanhado ali, ah, nessas exposições da primeira carta do apóstolo João. E agora, andando um pouco mais, nós vamos dos versos 19 até o verso 24, finalizando, portanto, o capítulo de número 3. 1 João, capítulo 3, versos de 19 a 24. Eu vou ler os versículos e peço aos irmãos a devida atenção à leitura que farei das Escrituras Sagradas. Assim nos diz o Senhor. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus, e aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, queria que vocês, junto comigo, eu não sou tão bom assim de histórias como o nosso irmão Ezequiel, mas queria que vocês imaginassem, pensassem comigo aqui. Imagina um filho que ama profundamente o seu pai, mas ele sempre vive com aquele medo de decepcioná-lo. Ou seja, ele ama muito seu pai. E o grande receio, o grande medo da sua vida é que ele, em algum momento, deixe o seu pai triste. E mesmo depois que ele faz as coisas todas certinhas, ele ainda duvida. E no seu coração, às vezes, ele pergunta: será mesmo que o meu pai está feliz comigo? Irmãos, talvez essa cena seja para você um tanto quanto inusitada, quem sabe. Mas muitas vezes nós vivemos assim em relação a Deus. A gente fica pensando mais ou menos, fazendo essa alegoria. Quando eu estou na igreja, parece que Deus está feliz comigo. Quando eu estou em casa, Deus está indiferente, nem triste e nem feliz. Quando eu vou para o trabalho, talvez seja aí um mal necessário. Mas, irmãos, a nossa alma às vezes se inquieta pensando isso. Será que nós mesmos somos amados por Deus? Será que Deus de fato nos ama? E a pergunta que eu quero responder hoje é: como nós devemos ter paz no nosso coração e essa certeza de que, de fato, Deus nos ama? Por isso, irmãos, hoje eu queria falar sobre o seguinte tema. Para você que gosta de anotar e para as crianças, esse é o momento. Quando o coração nos acusa, Deus nos tranquiliza. Quando o coração nos acusa, Deus nos tranquiliza. Mas a primeira questão que eu quero colocar aí é justamente quando o verso 19 começa, quando ele diz assim: nisto conhecemos que somos da verdade. Mas sempre quando você sabe e aparece a palavra nisto, quer dizer que alguma coisa aconteceu antes. E a pergunta é: o que aconteceu antes? Ou o que o apóstolo Paulo, ou aliás, o apóstolo João estava falando antes destes momentos? Eu sei que você prestou atenção na mensagem de domingo passado, que nós falamos isso, mas, né, o João traz para nós a ideia de que ele agora quer tratar sobre uma coisa que ele já falou antes. E a pergunta é: que assunto é esse? O que João vinha tratando até esse momento? E João vinha falando de que o amor, ele é prático na vida dos irmãos.
Isso quebra aquela ideia que em alguns momentos a gente pode ter de achar que amor é tão somente algo, um sentimento gostoso, que vem no nosso coração, ou quem sabe a ideia do romantismo. Não confundir aqui, mas notem que quando o apóstolo João, ele fala de amor, nesse contexto, ele diz que o amor do cristão é aquele que se coloca não apenas ou não somente em palavras, mas de fato e de verdade. E é por isso que, ao falar para as crianças, agora há pouquinho, eu disse que de fato a prova do amor de Deus para conosco é o fato de Cristo vir a esse mundo, nos limpar dos nossos delitos e pecados e nos colocar no reino da sua maravilhosa luz. Meus irmãos, às vezes a gente quer colocar ou quer medir o amor de Deus através das bênçãos ou o que nós encontramos ou nós encaramos como bênçãos nesse tempo. Não é muito difícil você pensar assim, ou ver alguém que fala assim: "Ah, Deus não me ama", porque se de fato Deus me amasse, a minha família não seria assim. Deus não me ama porque se Deus de fato me amasse, eu teria mais oportunidades no meu trabalho. Deus não me ama porque se Deus me amasse, isso, aquilo ou aquilo não teria acontecido, essa doença não estaria na minha família, isso não teria acontecido comigo. E às vezes a gente se prende nesse olhar míope sobre o amor de Deus. Quando a Bíblia nos diz que de fato somos amados por Deus, não por causa das coisas externas que eventualmente a gente pode ou não receber, mas somos amados por Deus. Porque Jesus veio um dia a esse tempo, adentrou nesse momento, pisou nesse mundo, morreu pelos nossos pecados. Portanto, meus irmãos, essa é a medida do amor. Só que esse amor que nos alcançou é também o amor que eu e você devemos demonstrar às outras pessoas. É por isso que quando João começa falando, nisto conhecemos que somos a verdade, o que seria isto? Seria de um amor de uns para com os outros. E lembre-se que quando João fala isso, ele é enfático nas suas afirmações, ele sempre dá para nós o contexto, digamos, positivo e o contexto negativo da situação. Ele nos diz que nós devemos, de fato, agirmos como Abel, aliás, devemos agir aqui como Abel, mas nós não devemos cair no mesmo pecado que Caim. Vocês lembram disso no nosso último sermão? Quando eu falei que quando Caim mata Abel, nós falamos o quê? De que Caim ele era do mal. Ele personificava aqui a ideia do ódio. Daquele que vive longe dos caminhos do Senhor, daquele que é egoísta, daquele que pensa só em si mesmo. Não pensa em agradar aos outros, nem sequer a Deus. João então faz esse contraste e diz: olha, é isso aqui exatamente o que não é o amor. Mas ele também define para nós o que é o amor. É quando nós agimos de fato e de verdade, não apenas em palavras, mas quando de fato a verdade, quando de fato os atos nos apontam para isso. Portanto, João aqui enfatiza que quando nós conhecemos a verdade, quando de fato nós amamos uns aos outros. Talvez, meus irmãos, esse seja um dos termômetros da vida cristã. E sabemos como nós estamos andando com Deus, o modo como nós tratamos as pessoas. Lembra lá quando Paulo fala sobre enchei-vos do Espírito lá em Efésios? Se vocês lerem o texto todo, ele diz, olha, não vos embriagueis com o vinho, qual a dissolução, mas ele fala o quê? Enchei-vos do Espírito. E como ele diz isso? Ele vai descrever uma pessoa que é cheia do Espírito. E à medida que ele descreve essa pessoa, ele vai chegar nos relacionamentos. Ele diz, uma pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que é um bom marido. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquela que é uma boa esposa. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que é um bom filho. A pessoa cheia do Espírito Santo é aquele que é um bom pai. Ou seja, nisso tudo está aqui relatado como o centro a ideia do amor. Portanto, nisto conhecemos que nós andamos na verdade. Que isto é? O que seria esse nisto? Seria andarmos em amor uns para com os outros. E à medida que ele fala isso, ele diz: olha, quando nós amamos, nós estamos espelhando o amor de Deus através da cruz do Calvário para os outros irmãos. Você já viu falar daquela ideia da relação vertical da relação horizontal? Quando nós temos uma relação vertical com Deus, a consequência é que nós amamos também uns aos outros. E ele diz que quando nós fazemos isso, nós estamos aqui então
sendo a prova. Quando ele diz aqui: "Nisto conhecemos que somos o quê? Da verdade". Você quer saber se você de fato é da verdade? O primeiro teste que João nos dá aqui então, é se de fato nós estamos sendo amorosos uns com os outros. Mas é interessante e crucial dizer aqui, que ele traz para nós essa ideia da verdade. E quando nós lemos o Evangelho de João e todos os seus escritos, a ideia da verdade aqui não é apenas acreditar ou saber o que é certo. A verdade para João não é apenas dar uma informação que é correta. Se eu diria para vocês: "Olha, essa parede é branca", é uma informação correta, mas João não entende só essa afirmação, mas ele diz que a verdade aqui ele é personificado. Se vocês se lembrarem de um dos versículos talvez mais conhecidos, talvez o segundo mais conhecido do Evangelho de João, depois de João 3,16, é João 14,6, quando ele diz o quê? "Eu sou o caminho, a verdade e a vida". Ou seja, para João, conhecer a verdade está intimamente ligado a conhecer o próprio Cristo. Portanto, a evidência que nós permanecemos nessa verdade é uma vida transformada. Quem está em Cristo Jesus experimenta uma nova vida. Quem está em Cristo Jesus agora é um novo homem, ganhou um novo nome. E essa ideia, meus irmãos, que uma vida transformada é uma vida que ama ao seu irmão. E o Senhor Jesus mesmo afirmou que é dessa árvore, ou seja, pelos frutos nós conhecemos a árvore. Ou seja, de um pé de laranja você sabe que ali só pode dar laranjas, assim como o pé de limão só pode dar limão. E ele diz: olha, se pelo fruto você conhece a árvore, o fruto do cristianismo é de fato alguém que ama ao Senhor, seu Deus. Mas esse amor também é colocado de uns para com os outros. Portanto, seguir ao Senhor é viver nessa verdade. Seguir ao Senhor é entender, meus irmãos, que nós não estamos vivendo de forma ilusória. Nós não estamos sendo enganados, mas nós vivemos a verdade, porque nós estamos em Cristo Jesus. E é por isso que João nos diz que muitas vezes nós agimos, ou às vezes o nosso coração coloca determinadas dúvidas. E a pergunta que muitas vezes nos vem ao coração é: será que de fato nós somos salvos? E você pode notar que muitas vezes esses questionamentos vêm à nossa mente quando? Quando por algum motivo não obedecemos ao Senhor de verdade. Quando por algum motivo nós cedemos a alguma tentação. Quando caímos em algum pecado. Nós começamos então a duvidar do amor de Deus. Não que talvez ele tenha mudado, mas a gente pensa: será que Deus pode de fato me amar? Me lembro que não muito tempo atrás, estava eu ministrando em algumas das nossas salas de primeiros passos, ou como a gente gosta de chamar aqui, a sala dos catecúmenos, aqueles que estão se preparando para o batismo. E alguns anos atrás, após falar sobre a certeza da salvação, após falar um pouco sobre essa ideia de eleição, predestinação, um dos irmãos que estavam ali comigo falou assim: "Pastor, eu posso falar com você após a aula?" Eu falei: "Claro que pode". E quando ele me procurou, ele falou assim: "Pastor, eu acho que eu não sou salvo". E de certa forma isso nos leva até um certo susto, né. E eu perguntei: "Por que você acha isso, meu querido? Por que o seu coração está inclinado a pensar isso?" E ele diz: "Porque muitas vezes eu acho no meu coração que eu não estou obedecendo a Deus como deveria". E é interessante porque aquilo revela, de certa forma, a preocupação, de fato, por viver em obediência ao Senhor, mas revela também, meus irmãos, algo que às vezes a gente não gosta de colocar muito, de uma questão meio legalista, do tipo assim: olha, se eu não obedeço a Deus, se eu não ando certinho, eu talvez não seja salvo. Mas o que a palavra de Deus nos diz, meus irmãos, é que nós devemos andar em obediência. Mas infelizmente, essa obediência muitas vezes não é perfeita. Aliás, em nenhuma delas. Mas ele diz o seguinte: ande comigo. Não deixe que o seu coração iluda. Aliás, Jeremias já falou sobre isso quando ele diz que o nosso coração ele é o quê? Ele é mau. O que eu estou dizendo aqui, meus irmãos, não é que nós devemos andar na desobediência, não é isso. Mas o que eu estou dizendo é que nós temos um Pai amoroso e esse Pai é tão amoroso que Ele está conosco em todos os momentos da nossa vida. Deixa eu tentar ilustrar para você o que eu quero dizer para você. Quando o seu filho
para aqueles que são pais, faz algo que não lhe agrada. Normalmente o que que você faz? Você o adverte, talvez se a falta ou talvez se a questão ali da desobediência foi algo muito grave, você aplica ou pode aplicar algum tipo de castigo, não é verdade? Mas deixa eu te fazer uma pergunta, quando acontece isso, você deixa de amar o seu filho? Quando você precisa repreender ele por alguma questão, você deixa em algum momento de amá-lo? Jamais. E por que nós não deixamos de amar? Porque, além do sentimento de filho, nós entendemos que a correção é um dos meios pelos quais Deus nos dá a bênção, ou nós abençoamos os nossos filhos corrigindo os seus caminhos. Portanto, irmãos, se esse raciocínio ele se aplica a nós nesse tempo, ele também se aplica ao nosso relacionamento com Deus. O que João está querendo dizer aqui não é para nós andarmos em desobediência, não é isso. Aliás, João disse que um dos testes para que de fato a gente entenda quem nós somos é quando nós andamos em obediência ao Senhor. Mas ele quer mostrar para nós, meus irmãos, também que Deus ele é rico em perdoar. Ele quer mostrar para nós que se de fato nós nos chegarmos ao Senhor arrependidos das nossas faltas. E lembra lá, quando ele começa, ele diz: "Porque o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar do quê, meus irmãos? De toda a injustiça". Portanto, o que o apóstolo João tem a nos ensinar é de que Deus é maior do que o nosso coração. Deus é maior do que eventualmente as acusações que vão vir. E o que eu estou dizendo, irmãos, aqui nós devemos sim buscar ao Senhor, rever a nossa vida. Aliás, quando nós celebramos a ceia, nós falamos sempre sobre essa ideia de olharmos para o nosso coração. Mas João não quer que você perca a certeza de que Deus te ama. Porque, meus irmãos, o amor de Deus é manifesto através da cruz do Calvário. Ele não apenas sabe das nossas fraquezas, não só conhece os nossos pecados, mas também ele sabe do trabalho que nós realizamos em prol do seu reino. Ele sabe do Espírito Santo que muitas vezes fala ao nosso coração. Por isso, meus queridos, a ideia é que nós devemos entender que Deus nos ama, mesmo diante das nossas dificuldades e às vezes diante da falta de crescimento que nós deveríamos ter. Sabe, uma das histórias que me chama mais atenção quando fala sobre o amor de Deus é a história de Martim Lutero. Você conhece Martim Lutero? Lutero, como nós sempre falamos, ele era um monge e ele tinha um temor muito grande ao Senhor. E em determinado momento, antes de conhecer o pleno evangelho, ele praticava longos períodos de oração, de jejum e até de penitências. Em alguns dos seus livros e seus escritos, ele nos relata que em alguns momentos ele se sentia tão indigno do Senhor que ele pegava um chicote e ele mesmo se batia. Talvez com a ideia de conseguir algum tipo de consolo ou algum tipo de esperança. Mas um dia, pela graça do Senhor, ele leu aquele texto que diz: "O justo viverá pela fé". E ele entendeu, meus irmãos, que Deus não é um vingador, que está a todo momento querendo se vingar porque você está fazendo alguma coisa ruim, como algumas vezes a gente pode até pensar, ou como às vezes a gente pode ver isso em algumas pessoas, como diz: "Olha, Deus ele é bravo". Mas a ideia é que Martinho Lutero entendeu quando ele diz que o justo viverá pela fé. Ele entende, meus irmãos, que a salvação não dependia das suas obras ou mesmo da sua capacidade de aplacar, quem sabe, a sua própria consciência, mas era uma obra perfeita de Cristo Jesus. Amados, se o nosso coração acusa, lembre-se que muitas vezes é baseado nas nossas fraquezas e na nossa instabilidade como cristãos. Mas Deus nos diz e nos dá um critério aqui bem objetivo. A certeza cristã é de que aquele que ama o Senhor busca andar nos seus caminhos. Aquele que ama o Senhor busca andar nos seus caminhos. Se você está em Cristo, meus irmãos, você já é perdoado. Se você está em Cristo, você já é um filho. Se você está em Cristo, você já foi transformado pela graça do Senhor. Portanto, Deus quer que você agora
em razão dessa salvação de gratidão com o Senhor. E como andar em gratidão? Sendo obediente à sua palavra. Ele vai dizer: é nisto que nós conhecemos que nós estamos em Cristo Jesus. Lute, meus irmãos, contra a tentação. Lute também contra, às vezes, as armadilhas que eventualmente o seu coração possa te dar. Experimente o evangelho. Aquele que você pega para outras pessoas, seja também o evangelho que você vive. E, meus irmãos, e qual é o fruto dessa segurança? João aqui nos mostra que quando um coração é tranquilizado por essa verdade, de que nós estamos em Cristo Jesus, nós podemos agora nos achegar a Deus, e ele disse que uma das provas disso é que nós podemos orar com ousadia e confiança. Por isso que nos versos 20 e 22 ele diz: amados, se o seu coração não condena, temos confiança de Deus, e aquilo que pedimos dele, receberemos. O apóstolo João aqui, então, reitera esse conceito de confiança. E essa confiança diante de Deus não é algo, ou não é uma presunção ou um orgulho, mas é uma ousadia, digamos assim, que se baseia na consciência espiritual que nós temos, de saber que o Senhor está conosco. E como é que eu sei que o Senhor está conosco? Qual prova eu posso dar? E João diz: porque Deus responde às nossas orações. Porque Deus responde às nossas orações. Irmãos, esta confiança se estende porque aqueles que amam ao Senhor devem preservar também uma vida de comunhão e de oração. A oração, meus irmãos, já diria o estudioso, é o termômetro da fé cristã. Você quer saber o quanto você tem crescido na fé? Você quer saber o quanto você está em comunhão com Deus? A pergunta é simples e fácil. Quanto tempo você tem investido na sua vida de oração? Quanto tempo você tem investido na sua comunhão com Deus? E olha que interessante que quando João fala sobre oração, ele diz que aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos. Olha aqui, meus irmãos, a ideia de uma condicional, que nós recebemos porque nós guardamos os mandamentos do Senhor. Claro, meus irmãos, isso não significa que a obediência é um mérito, ou não significa que a gente pode, de alguma forma, barganhar com Deus. Embora a gente às vezes tente fazer isso. Do tipo assim: Senhor, olha, se eu te obedecer nessa área, eu peço para o Senhor que me dê aquilo. Se eu fizer isso, eu peço para o Senhor que me dê aquilo. A gente às vezes tenta usar esse tipo de artimanha, mas com Deus, meus irmãos, isso não serve. Com Deus isso não cabe, porque Deus é o dono de tudo. Deus diz: olha, o que eu quero é que vocês tenham uma vida comigo. O que eu quero é que vocês se relacionem comigo. Irmãos, isso acontece desde o ato da criação. A palavra de Deus nos diz que quando o homem e mulher foram criados, o que aconteceu? Todos os dias nós tínhamos um momento da devocional. Que momento era esse? Em que Deus, na virada do dia, no final da tarde, ele passava e ele tinha o quê? Comunhão com a sua criatura. Ele tinha comunhão genuína com o homem. Depois do pecado, essa comunhão é quebrada. O pecado entra no mundo e aquilo que para nós seria tão natural, falar com Deus, estar com o Senhor agora, passa para nós com a ideia de que muitos se distanciam disso. Mas quando Cristo vem a esse mundo, ele refaz esse relacionamento. A cruz de Cristo, meus irmãos, a cruz de Cristo, ele coloca-nos de novo conectados ao nosso Deus. E agora, nós somos o quê? Filhos. Nós partilhamos de uma comunhão íntima com Deus. E essa comunhão é dada aqui porque Deus ouve a nossa oração. E Tiago diz isso mesmo, que quando nós pedimos e não recebemos, nós pedimos mal para os nossos prazeres. Mas quando nós pedimos pela glória do Senhor, quando nós pedimos para a glória de Deus, Ele nos atende. E refazendo um pouco da minha ilustração no início, quando nós conhecemos muito bem o nosso Pai, e quando nós somos um bom filho, dificilmente o nosso pai nos nega alguma coisa. Um bom filho, meus irmãos, dificilmente o seu pai só pode negar alguma coisa se for algo talvez que saia das suas possibilidades. Mas um bom filho, ele consegue as coisas que ele pede para o pai, não barganhando,
Não, digamos assim: "Ó, se você me der isso, eu passo de ano", não é essa a ideia. Mas a ideia é que um bom filho, ele sabe do que ele precisa. E ele sabe que ele não deve pedir aquilo só para o seu bel prazer, mas tem que ter algo ousadia para o reino de Deus. E muitas vezes, meus irmãos, é essa questão que nós devemos ter com Deus. Quando nós estamos cada vez mais perto de Cristo, quando nós obedecemos cada vez mais a palavra de Deus, nós temos a certeza do que nós pedimos ao Senhor, Ele vai nos conceder. Porque nós não pedimos para o nosso prazer, mas nós pedimos para a glória do Senhor. E a minha pergunta para você é: o que você tem pedido ao Senhor? Nas suas orações, você tem clamado a Deus por que área, por que motivo? Porque, meus irmãos, se for algo que para o seu esbanjar os seus prazeres, o apóstolo, aliás, Tiago nos diz que isso não vai ser dado. Mas João nos diz que quando nós pedimos para a glória do Senhor, e quando nós andamos em obediência a Deus, tudo que nós pedimos, Ele nos dá. Tudo que nós colocamos diante do Senhor, Ele nos dá. Meus queridos, isso é reiterado lá no finalzinho da carta, quando ele diz: "E esta é a confiança que temos para com Ele", João capítulo 5, verso 14, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obteremos os pedidos que serão feitos. Meus irmãos, quando nós andamos com o Senhor em obediência, nós conhecemos o Pai. E quanto mais nós conhecemos o Pai, mais a sua vontade é também a nossa vontade. E é por isso que o apóstolo João coloca aqui de uma forma enfática: Deus ouve a nossa oração e Deus responde à nossa oração. Irmãos, uma vida de oração é sempre um termômetro de como nossa comunhão está com Deus. Quando nós investimos na nossa oração, nós estamos melhorando nosso relacionamento com Deus, mas ao mesmo tempo estando mais perto dele. E quando nós estamos perto do Senhor, as nossas orações são ouvidas porque nós aprendemos e amadurecemos. E nós não pedimos mais ao nosso bel prazer, mas nós pedimos tudo para a glória de Deus. Eu ainda não tive a sorte de do meu filho chegar e falar assim: "Pai, eu queria aquele livro de matemática, porque eu queria fazer todos os exercícios". Mas eu tenho certeza que se ele me pedisse, eu iria na livraria na hora, né, para comprar esse livro. E essa é a ideia, meus irmãos. Quando nós pedimos algo que é da vontade do Senhor, que é para a glória do Senhor, Ele nos ouve. Ele, sem dúvida, ouve o nosso pedido, Ele ouve a nossa oração. Portanto, irmãos, se você se sente distante de Deus, talvez esse seja o momento de você repensar como você tem investido na sua vida devocional. A oração e a leitura da palavra fazem parte do cotidiano da sua vida? Ou são momentos relegados apenas, quiçá, quem sabe, ao domingo ali, um pedacinho do seu tempo? Porque, meus irmãos, se for só um pedacinho do seu tempo, se o evangelho é só uma apêndice da sua vida, hoje é o momento de você repensar isso. O evangelho é quem nós somos. O evangelho deve ser a nossa definição. Quando alguém olha para você, ele deve enxergar de forma clara o amor de Deus. Quando alguém olha para você, ele deve enxergar o evangelho do Senhor. Examine-se nas áreas em que você talvez não tenha sido tão fiel assim. Você tem sido fiel naquilo que Deus tem colocado na sua mão? Você tem sido fiel à sua vida devocional? Você tem sido fiel à participação e à regularidade na igreja do Senhor? Você tem sido fiel naquilo que o Senhor tem te dado? Meus irmãos, nosso Senhor, sem dúvida, se deleita em responder às nossas orações quando nós fazemos segundo a sua vontade. Cultive um coração que busca a santidade, que os seus pedidos sejam conforme a glória de Deus. E agora, meus irmãos, no segundo momento, João nos relembra mais uma vez do mandamento supremo, o mandamento essencial. E agora, além do amor, ele também vai falar da fé. E isso nos leva então ao versículo de número 23. Acompanha comigo aí na sua Bíblia, quando o apóstolo diz o seguinte: Ora, o seu mandamento é este, que tenhamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros,
segundo ele nos ordenou. Meus irmãos, aqui João, então, ele resume esse mandamento central. Ele diz em vários aspectos. Primeiro, que nós creiamos em nome de Jesus. A primeira coisa que João coloca, então, aqui nesse verso é justamente o crer no nome de Jesus. Meus irmãos, isso significa muito mais do que saber que Jesus existiu. Aliás, nem todo mundo que conhece ou sabe que Jesus veio é salvo. Aliás, os demônios são exemplos de alguém que sabe que Deus existe, mas que não serve ao Senhor. Eu me lembro de alguns anos atrás, fizeram uma pesquisa entre os brasileiros e a pergunta era: você acredita em Deus? E pasmem, meus irmãos, naquele momento, né, alguns anos atrás, mais de 95% dos brasileiros acreditavam em Deus. E a pergunta é: só acreditar em Deus o salva? E a resposta é muito simples, né? É claro que não. O João está dizendo aqui que não é só crer, não é aquele assentimento intelectual de que de fato Deus existe, mas é depositar nele a fé salvífica. Ou seja, eu não só sei que o Senhor existe, mas eu sei que Ele é o meu Senhor, e eu sei também que Ele é o que? O meu Salvador. Eu sei que Ele é o meu Senhor, e eu sei que Ele é o meu Salvador. E João fala isso justamente, meus irmãos, porque João estava combatendo aqui pessoas que não acreditavam nisso. Pessoas que olhavam e diziam: olha, Jesus não veio aqui, ah, Jesus não veio aqui em corpo. Jesus era apenas uma espécie de fachada. Era como se fosse uma espécie de fantasma, mas ele não veio em corpo. E João estava combatendo exatamente essa heresia. Que além de falar que Jesus não veio, ele diz: olha, essa matéria é má, então você não precisa se preocupar com a sua vida moral. Essa matéria é ruim, então você não precisa se preocupar nem sequer em amar as pessoas, porque tudo isso um dia vai acabar. E o que o João está dizendo é: não, meus irmãos, Jesus veio em carne, nós acreditamos no Senhor. E além disso, nós amamos uns aos outros. No Evangelho de João, ele diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Que mandamento é esse? Amem uns aos outros como eu vos amei. E esse amor, meus irmãos, como nós vimos, não é apenas um amor de boca, mas um amor de fato e de verdade. Para pensarmos nisso, nós temos que lembrar da história de Caim e Abel, que serve como um protótipo, um exemplo consistente entre o ódio entre o amor. Ou seja, quando Caim mata o seu irmão, ele é exemplo do ódio, daquele que não serve ao Senhor, daquele que está longe dos caminhos do Senhor, daquele que não ama. No entanto, meus irmãos, João nos diz: olha, mas aquele que está em Cristo, ele ama ao seu irmão. Aquele que está em Cristo, ele tem prazer nisso. Portanto, ele diz que aqui, meus irmãos, duas coisas andam juntas. E quais são elas? A fé e o amor. Lembra que Paulo diz das três virtudes cristãs? Das três virtudes cristãs? A fé, o amor e a esperança. E essas três andam juntas no nosso coração. O amor, não só o amor para com Deus, mas de um para com os outros. A fé de acreditar, não só saber que Deus existe, mas acreditar que o Senhor é meu Senhor e Salvador. E a esperança de saber que um dia nós moraremos com o Senhor. Portanto, meus irmãos, o que nós podemos aplicar aqui desse ponto é que amor e fé são as duas faces da mesma moeda. Nós não podemos dizer que cremos em Cristo e, ao mesmo tempo, odiar as pessoas. Isso não cabe, isso não existe. Odiar ou ignorar, meus irmãos, as necessidades das outras pessoas, negar o amor às pessoas, é um sinal claro de que nós não entendemos o Evangelho. É um sinal claro de que nós ainda não amamos a Deus. É um sinal claro de que nós ainda não fomos transformados e regenerados pelo Espírito Santo. Mas na sequência aqui, meus irmãos, e nesse último momento, Paulo diz, e ele já falou bastante coisa para nós. Aliás, o apóstolo João já falou bastante coisa nesse texto. Primeiro, quando ele falou sobre a ideia de que nós temos que tranquilizar o nosso coração. Ou seja, lembre-se, o coração é enganoso. Confie no Senhor, obedeça a sua palavra. E ele diz que essa confiança, que essa tranquilidade vem também pela nossa oração. Ou seja, a nossa oração é respondida porque o Senhor está conosco.
Ele diz também que fé e amor caminham juntos. E agora o apóstolo João, então, encerrando aqui o capítulo 3, fala para nós acerca da permanência em Deus. E ele diz o seguinte, verso de número 24. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Meus irmãos, esse versículo aqui, então, vai ser a grande coroa do argumento de João, onde ele diz que a obediência ao mandamento e a permanência em Deus, elas andam juntas. E quando ele diz permanecer aqui, e olha que essa palavra é muito importante para João, só nessa primeira carta, João usa essa expressão permanecer, ou filhinhos, permanecei no Senhor, que é o título do nosso estudo, ele usa pelo menos 24 vezes nessa carta, sugerindo, meus irmãos, que existe uma intenção. O João quer que aquela igreja, que nós hoje, igreja do Senhor, permanecemos firme na palavra dele. E a nossa maior garantia é justamente a ação do Espírito Santo. Porque, meus irmãos, eu e você, nós não conseguimos permanecer em Cristo sozinhos. Por mais que você seja forte, por mais que você leve uma vida piedosa, você precisa do auxílio do Espírito Santo. Isso só pode ser verdade se de fato o Espírito Santo está no seu coração. O Espírito Santo, meus irmãos, então, ele é o selo, ele é a garantia de que nós estamos em Cristo Jesus. Ele é aquele que nos condiciona a andar com o Senhor. O selo do Espírito, meus irmãos, portanto, é dado por Cristo a todo aquele que verdadeiramente anda no Senhor. É interessante porque quando nós olhamos para essa expressão sobre a ideia da unção do Espírito Santo, você vai lembrar que no Antigo Testamento, a unção com óleo era um sinal de consagração. Vocês já ouviram as histórias de consagração, mas quando existia a consagração de um rei, por exemplo, era derramado sobre ele o óleo. Isso aconteceu, por exemplo, quando Samuel, lá no Antigo Testamento, foi até Davi, e ele o ungiu como o quê? Como rei. Ele derramou o óleo, ou seja, mostrando que daquele momento em diante, aquilo pertencia, aquilo era do Senhor, mostrando que Davi agora era do Senhor, ele era o escolhido para ser o rei de Israel. Da mesma forma, irmãos, hoje a gente não precisa mais usar o óleo, mas o Espírito Santo, ele é a marca de que eu e você somos salvos. João aqui, sem dúvida, muitas vezes ele bate em nós, quando ele diz o seguinte: olha, você tem andado no evangelho, você tem seguido ao Senhor, porque aquele que anda em pecado não pode ser do Senhor, mas ele diz: olha, mas você tem um advogado. João é um pastor preocupado com as suas ovelhas. E o pastor preocupado com as suas ovelhas é aquele que exorta, mas é aquele que também consola. É aquele que em alguns momentos tem que trazer talvez uma palavra mais forte, mas que também em alguns momentos sabe o momento de confortar, de trazer para perto. Amados irmãos, a presença do Espírito Santo em sua vida é uma prova inegável, é uma prova irrefutável da sua filiação divina. Não ignore a voz do Espírito Santo. Não ignore quando Deus falar com você através da palavra, mas obedeça ao Senhor. Eu quero concluir então, meus irmãos, dizendo o seguinte: em 1 João, finalizando hoje o capítulo 3, nós vemos que a verdadeira certeza da salvação não é um sentimento vago. Às vezes o nosso coração quer nos pregar peças, mas a nossa certeza reside justamente porque o Senhor está conosco e aqueles que amam a Deus obedecem os seus mandamentos. Vocês lembram quais são os 3 testes que João dá para saber se de fato você está em Cristo? O primeiro deles é o teste doutrinário. Onde está a sua fé? No que você acredita? O segundo é o teste moral. Você tem obedecido à voz do Senhor? E o terceiro é o teste social. Você tem feito do amor não só palavras, mas você tem amado de fato e de verdade? Meus irmãos, o nosso coração pode nos acusar, mas Deus é maior do que o nosso coração. Ele nos conhece por completo. Sabemos da nossa verdadeira condição em Cristo Jesus.
Quando nós vivemos uma vida, mesmo que imperfeita, mas que busca guardar os mandamentos do Senhor, que busca ser sincero diante do Senhor, nós temos então a confiança diante de Deus, que os nossos pedidos eles são ouvidos, que eles estão alinhados com a vontade do Senhor Jesus. E ele faz em nós a habitação do Espírito Santo. Ele nos cela, nos ensina e nos capacita. Meus irmãos, toda essa verdade, ela sempre aponta para Jesus Cristo. Jesus é o verbo da vida. Jesus é o caminho. Jesus é a verdade. Jesus é o justo. Jesus é o nosso advogado. Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Jesus é o nosso modelo perfeito de fé, de obediência e de amor. E é nele que nós devemos nos espelhar. Se você, meus irmãos, não tem a certeza da sua salvação, examine-se à luz dessas provas. Não seja levado por um coração vacilante. Infelizmente, nós vamos errar. Como um filho que está em constante aprendizado, a gente erra com os nossos pais, a gente erra com o nosso Deus. Mas a mensagem confortadora desse tempo é que Deus, ele quer te ouvir. A mensagem que nos conforta é que Deus ouve as nossas orações. A mensagem que traz paz ao nosso coração é aquela: arrependa-se e volte para o Senhor. João Batista pegou: arrependam-se e voltem para o Senhor. Jesus falou sobre isso. E essa tem sido a mensagem do Evangelho desde esses tempos. Por isso, meus irmãos, que a sua alegria seja completa, que a sua fé seja fortalecida, que a sua vida seja um testemunho claro de que Deus pode transformar pessoas pelo poder do Evangelho, para a glória dele, para o nome dele e para testemunho do seu reino aqui nesse tempo. Você hoje é convocado a estar com o Senhor. Você já é convocado a olhar para o seu coração e falar: Senhor, eu te obedeço. Senhor, eu amo ao Senhor com todo o meu coração. Que esse amor pela palavra, que esse amor pelo nosso Senhor nos acompanhe durante todos os dias da nossa vida. Que Deus nos abençoe, meus irmãos.